Olha, teve uma empresa que foi invadida por um criminoso nesta quinta-feira, aqui na cidade de Uberlândia. Olha as imagens aí, minha gente, da ação dos criminosos. Eles vão e entram por um buraco, viu? Vou fazer o seguinte, vamos conversar com a Carolina, porque ela vai contar pra gente como é que foi essa ação e também, Carol, o que levaram. Boa noite, seja bem-vindo ao Cidade. Boa noite, Lúcio. Boa noite para quem nos assiste também no Cidade Alerta Minas. Olha, foram levados 3 notebooks e também celulares dessa empresa. O prejuízo podia ter sido ainda pior falando de produtos levados, mas os bandidos que tiveram bastante, o bandido, né, que teve bastante tempo para ficar aqui dentro, aproximadamente 1 hora, parece que ele não tinha como carregar, viu? Foi por isso que não teve mais prejuízo. Mas, ainda falando de prejuízo, tem um investimento que tem que ser feito em segurança, né? Toda vez que a gente fala de invasão, a gente fala também sobre investimento, porque as pessoas se sentem cada vez mais inseguras. A gente está falando da área central de Uberlândia, Rua Coronel Antônio Alves, bem próximo ao cartório, para o pessoal ter uma noção. Então, aqui é um local de intenso movimento. Mas bandido se aproveita de tudo, né? Era madrugada, era pouco antes das 5 horas da manhã, quando ele entrou aqui num local totalmente monitorado por câmeras de segurança, tem concertina, tem alarme, mas o Wagner vai contar pra gente que sorte que esse bandido teve, viu, Lúcio, pessoal de casa? Boa noite, Wagner, seja bem-vindo. Como é que foi descobrir essa triste surpresa? É frustrante, né? Na verdade, inclusive, a gente administra muitos condomínios na cidade, né? Inclusive, assim, nos últimos 6 meses para cá, as invasões em periferia dos condomínios para furto de energia, tem sido prejuízo aproximadamente próximo aí a R$100 mil. Nós tivemos, nos últimos 6 meses, 6 condomínios invadidos. Inclusive, isso aconteceu no domingo agora, até a segunda-feira de manhã, isso também aconteceu num cliente nosso. E hoje, chegamos para trabalhar, o time chegou e o portão estava arrombado, né? Tem sangue nas janelas, ele conseguiu quebrar a janela, ele conseguiu acessar o escritório, levou uma série de notebooks, de fato foram 3 notebooks, 2 celulares, né? Relógio de funcionário que estava na mochila, enfim, ele teve, infelizmente, ele teve bastante tempo para poder mexer no nosso escritório e levar, né, as nossas coisas, né? Foi feito até registro de boletim de ocorrência, mas você não se limitou a isso, né? Particularmente, assim, na cidade de Uberlândia, eu tenho amigos policiais, né? Eu estive na Polícia Civil, estive na Câmara de Vereadores, fui na recepção do GAECO, fui na Promotoria Pública, né? E o que mais me deixa incomodado é que é o seguinte, esse tipo de invasão, esse tipo de furto acontece em média de 200 por dia. E tanto o GAECO como a Polícia Civil só falou que podem fazer alguma coisa se o nosso promotor de justiça criminal tiver, de fato, instalado um crime para investigação. Ou seja, alguém tem que levantar, de fato, a bandeira para nos proteger, né? Uma das coisas que, inclusive, o policial civil que me atendeu falou assim, o centro está abandonado, está em colapso. O meu vizinho já foi furtaram o fio dele. Se você não vê uma viatura no entorno aqui do escritório, durante o dia, a única viatura que a gente tem é na Tubal Vilela, só para abrir boletim de ocorrência, né? E minha pergunta é o seguinte, trabalhador, de fato, às 5 horas da manhã, às 3 horas da manhã, ele não vai estar andando sozinho na rua, de capuz, né? Se tivesse uma fiscalização, né? E eu tenho conhecimento, inclusive, né? Isso é notório, nós temos a vereadora Lia, que combate isso todos os dias. Em fevereiro agora, teve, inclusive, uma audiência pública para falar, e aí, gente, o que nós vamos fazer? Tem que combater, né? Hoje as viaturas da Polícia Militar, elas estão interrompidas, está faltando viatura, eles têm limite de quilômetro rodado, tem limite de gasolina, né? O Estado tem que entrar nisso, né? E a Prefeitura tem que fazer forçar essa barra, subir isso para o Estado, para que a gente possa, de fato, ficar protegido, ou pelo menos ter o sentimento de proteção. Te revoltou a ponto de desejar nem pagar imposto, né? Porque, afinal de contas, a gente paga imposto caro e não tem um retorno. A Bíblia fala que a gente tem que dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Mas eu confesso no fundo do meu coração que eu falei, eu não vou pagar imposto esse mês. Para quê? Para recuperar o meu prejuízo, porque o dever de proteger o cidadão é o Estado. Se não quer fazer isso, dê arma para a população de bem. Porque numa situação como essa, nós vamos poder, pelo menos, nos defender. Porque se a polícia não consegue fazer, ele tem que dar a possibilidade que a gente possa fazer isso. E o que me deixa bastante desconfortável é que eu não vejo movimento. Eu vou usar uma palavra que, assim, não é muito agradável. Eu falei, eu tenho que jogar alguma coisa para o ventilador. Com quem que eu tenho que falar? A gente trabalha com gestão de condomínios. Em todos os processos que nós trabalhamos, sempre tem uma solução para o problema. Eu perguntei,
para a vereadora, eu perguntei para o GAECO, eu falei, me dá o caminho para a gente resolver esse problema. O que a gente não pode é ficar desprotegido com uma massa de bandidos rodando à madrugada e a gente chegando no nosso escritório ou na nossa casa. Inclusive, o policial civil me mostrou uma senhorinha de 92 anos com um bandido dentro da casa dela, de madrugada. Então a gente precisa de apoio, né? Quem vai nos ajudar? Eu quero defender isso, quero levantar essa bandeira. Na terça-feira eu tenho uma reunião com a Lia, que é a vereadora. Eu quero jogar isso para cima, por quê? Porque alguém tem que fazer alguma coisa. E uma coisa que, inclusive, por orientação dos próprios, das entidades públicas que eu tive hoje, falou, se ninguém brigar, se ninguém se posicionar, vai ficar do mesmo jeito que está. Então, assim, eu acho que tem que haver uma mobilização da cidade, acho que as pessoas que têm passado por isso, de alguma forma, têm que ir para a mídia social, né? Tem que procurar o vereador, tem que procurar as entidades, tem que abrir o boletim de ocorrência, tem que registrar isso, para, no mínimo, entrar numa estatística e para que, em algum momento, né, haja uma intervenção. Por exemplo, roubos de fio na cidade. Eu gravei, inclusive, um vídeo essa semana. Se tem roubo de fio, é porque alguém está recebendo. Cadê a Polícia Civil para investigar os ferros velhos? Cadê a Polícia Civil ou o GAECO para poder fazer uma intervenção e encontrar? Com certeza tem um lastro, né? O dinheiro tem lastro, né? Os furtos têm lastro, porque tem receptação, né? Então, assim, a gente precisa, de fato, uma organização do Estado, a título de Estado ou a nível municipal, para que, de fato, haja, né, uma intervenção para que a gente possa ficar mais seguro. Nós precisamos disso. Eu falo como dono de empresa, como empregador, eu falo como cidadão, né? E eu acredito que essa dor não é só minha, mas assim, de toda a cidade de Uberlândia, porque isso já virou rotina. É a impunidade. Uma coisa que me deixou mais confortável ainda é que, se ele tivesse sido preso dentro do meu escritório, amanhã, até 2 horas da tarde, ele já estaria solto. Né? Então, assim, ouvir isso de um policial é muito triste, é bastante frustrante. Inclusive, são notebooks que têm bastante materiais. Você conseguiu fazer alguma coisa a respeito? Com certeza, né? Então, toda a nossa tecnologia, todos os nossos, o nosso ecossistema, né? Então, a gente conseguiu fazer a blindagem dele para que não tenha nenhum tipo de prejuízo financeiro, tanto para o escritório como a Lei Geral de Proteção de Dados, para blindar os nossos clientes, né? Então, assim, esse é o nosso trabalho. A gente já tem uma infraestrutura justamente para cuidar disso. Contabilizou o prejuízo? Eu estimo perto aí de R$12 mil. R$12 mil. Muito alto, né? Inclusive, também, a gente falando aqui sobre sistema de segurança, você teve que reforçar a segurança também. Eles entraram pelo portão social, pediu o Manuel para dar uma mostradinha ali rapidinho. Ó, eles arrombaram o portão social, que já foi feito, então, colocado ali um reforço, né, para que não haja arrombamento. E, Manuel, por favor, mostre também concertina, cerca, câmeras de segurança, tem tudo isso aqui. Mas por uma infelicidade, né, um descuido, o alarme não estava acionando. Infelizmente, o último funcionário que passou pelo portão ficou até mais tarde, a gente até acompanhou nas câmeras, ele não ativou o alarme, porque com certeza, né, eu estaria em 5 minutos aqui para poder verificar no mínimo o que estava acontecendo. Falando com um amigo meu que é especialista em segurança, o pessoal da Proteção de Segurança, o Alan, né, até nisso o bandido tem sorte. Além de ser preso e ter um crime de pequena gravidade e ele ser solto 2 horas da tarde, né? Ele ainda, num dia que o alarme não foi ativado, em algum momento ele teve a sorte de chegar, entrar, acessar e levar boa parte do que a gente tinha que tem mais valor agregado. E olha, o Wagner falou muita coisa importante aqui hoje, hein, Lúcio? A gente teve até uma aula, digamos assim, porque, olha só, a gente sempre bate na tecla aqui no Cidade Alerta Minas, inclusive com o aval das forças de segurança, sobre a importância de se registrar a ocorrência, até mesmo para saber onde tem maior quantidade de ocorrências e aí sim a polícia traçar uma estratégia de combate efetivo a esse número gritante. Ele falou isso com muita clareza aqui, ou seja, é alguém que já tem essa consciência e fez o papel dele. Agora, um prejuízo muito grande, esse aqui de hoje na casa de R$12 mil, mas em condomínios que ele administra, tantos furtos registrados como vários, que a gente mostra aqui também na casa de R$100 mil. É muito dinheiro para a bandidagem levar, hein, gente? É por isso que o próprio cidadão, ele faz o papel dele, que é reforçar a segurança e também fazer o registro da ocorrência, que é muito importante. Te agradeço, viu, por participar aqui conosco e por nos ajudar com tanta informação, hein, Lúcio? Tá certo, Carol. Obrigado pelas informações. Tá aí, gente, as imagens. Coloca aí, enche a tela, porque de repente alguém pode conhecer um bandido desse. A impressão que eu tenho é que ele conhece o local, porque ele vem preparadinho, com capuz,
tudo para dificultar e ser identificado eventualmente. Agora leva os computadores, imagina o prejuízo, além dos 12 mil reais, em média, aí que eles estão contabilizando neste momento aí, nessa investida do ladrãozinho aí, gente, as informações da empresa, os dados estão todos ali. E outro detalhe que eu já ouvi mais do que uma vez aqui, em Minas Gerais, em Uberlândia, essa história de que a polícia tem que rodar só 40 quilômetros por dia por conta do combustível, isso é uma informação muito séria. Já ouvi outras pessoas comentando isso. A polícia só pode rodar 40 quilômetros. Mas o que está acontecendo de fato? É a pergunta que a gente faz aqui no Cidade Alerta. Fica no ar, porque você ouviu uma vez, tudo bem, mas 2, 3, como é que fica então? Agora, esse homem também levantou, trouxe à baila aqui no programa essa situação dos 40 quilômetros que a polícia tem autonomia para rodar todo dia. Por que será que está acontecendo isso, hein? É a pergunta, então, que a gente deixa no Cidade. Tá aí as imagens, as últimas, a gente mostra para você aqui agora, desse momento da ação do vagabundo, que vai com lanterna e tudo preparado para fazer a limpa e consegue levar. Fica mais de 1 hora lá, gente, com toda a tranquilidade. Que pena, né, que não tinha alarme, não tinha nada ali para detectar, e aí é claro que ele não ia conseguir ficar tanto tempo ali aprontando, porque entra por um buraco, leva computadores e sai tranquilamente, aí é para acabar, né, minha gente? Infelizmente, 1-0 para a criminalidade, por enquanto, aqui no início do programa. Olha o momento em que o bandido vai embora, tá lá, ó, indo na boa, levando os computadores, e agora, né, infelizmente, deu no que deu, e os trabalhadores honestos que amarguem no prejuízo.